Muito bem, gente, paz seja sobre a sua vida. Queremos compartilhar com você, com este vídeo, mais uma porção da palavra de Deus. Nós estamos falando sobre alguns assuntos em nosso canal. Peço que você observe, veja alguns vídeos que nós lançamos, já postamos aqui. Falamos sobre reino de Deus, falamos também sobre a palavra de Deus, que também será um outro assunto que vamos falar agora nesse vídeo. E também falamos sobre batalha espiritual, espíritos familiares, herança espiritual, maldição hereditária e a constituição do reino de Deus. Neste vídeo, como eu já falei, vamos falar um pouco mais sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Já postei um vídeo falando sobre a palavra escrita e hoje quero falar sobre as funções da palavra de Deus. As funções da palavra de Deus. Eu quero começar lendo no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 39. A primeira função da palavra de Deus é testificar sobre o Senhor Jesus. É testificar sobre o Senhor Jesus. A primeira função da palavra é testificar sobre o Senhor Jesus. No Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Veja só, ele dá o conselho para que se examinem as Escrituras, porque elas testificam, além de julgar que nela está a vida eterna, também elas testificam sobre uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Jesus, o próprio Cristo. Então, a primeira função da palavra é testificar acerca de Cristo Jesus, testificar da pessoa do Senhor Jesus. Ela não vai falar de uma outra pessoa que não seja Jesus. Eu vi um vídeo onde a pessoa que fala por trás desse vídeo diz que a Bíblia é um livro que fala do homem. Olha só, a Bíblia é um livro que fala do homem. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. A Bíblia é um livro que revela Deus na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo para o homem. A Bíblia é um livro que revela Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o homem. A Bíblia não centraliza o ser humano, não centraliza o homem. A Bíblia centraliza uma pessoa que é Cristo. E todos nós temos que estar nessa pessoa que é Cristo Jesus. Então, não creia nisso, não siga essa ideia de que a Bíblia é um livro que fala do homem. Ela fala e revela Deus na pessoa do Pai, do Espírito Santo, do Filho para o homem. Ok? Outro versículo que comprova que a Bíblia tem como função também testificar de Jesus. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo de número 44. Lucas 24, versículo 44, vai dizer desta forma: depois disse-lhes: são estas as minhas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja só, era necessário que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, Torá ou Pentateuco, nos profetas e nos salmos. Então a Escritura testifica de Cristo Jesus. Eu sou um pouco preocupado e eu não sou de acordo, porque existem algumas igrejas, não todas, mas algumas delas, que têm o culto do testemunho, onde a pessoa vai testemunhar tudo que ela conquistou, tudo que ela ganhou, tudo que ela tem de bênção de Deus, ela vai falar da vida dela. Eu não sou de acordo com isso, porque nós não estamos aqui para falar de nós mesmos. Estamos aqui para testemunhar de Cristo Jesus. Ele falou no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, que nós, ou a igreja da época, e também cabe para nós, ficar em Jerusalém, mas recebereis a virtude quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olha só,
seríamos testemunhas de Jesus. Então, qual é um dos principais motivos pelos quais nós somos revestidos pelo Espírito Santo, dentre muitos motivos e propósitos? É que nós testemunhemos da pessoa de Jesus. Há pessoas que se convertem, que vieram do mundo sombrio, das trevas, pessoas que entregaram sua vida a Jesus, antes eram assassinos, ladrões, assaltantes, traficantes, ou estavam no ocultismo, como a Umbanda, a Quimbanda, e se converteram ao cristianismo, se converteram a Cristo Jesus. E agora a sua história se torna uma mensagem para as pessoas. E elas viajam cidades, estados, para poder falar delas, quem elas eram. E pouquíssimo tempo falar de Cristo Jesus. Está errado. Você não foi chamado para falar de você. Você foi chamado para falar de quem te chamou. Cristo Jesus te selecionou, te chamou. Então, testemunhe acerca de Cristo Jesus. Então, primeira função da palavra de Deus, primeira função é testificar da pessoa e do Senhor Jesus Cristo. A segunda função da palavra de Deus é tornar o homem sábio para a salvação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Tornar o homem sábio para a salvação. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Veja só esse texto. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler do versículo 14 para nós compreendermos o que Paulo está falando para Timóteo. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que tens convicção, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância conheces os escritos sagrados, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Veja só, ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, permanece firme naquilo que você aprendeu desde a sua infância. E por você ter sido ensinado desde a infância, você conhece os escritos sagrados. E esses escritos sagrados podem te fazer sábio para a salvação. Então, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tem também como função tornar o homem sábio para a salvação. E isso te dá segurança, firmeza. Você não é levado por qualquer vento de doutrina se você crê na palavra de Deus. A outra função que a Bíblia tem, fazer com que o homem seja regenerado. Fazer com que o homem seja regenerado. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 23. 1 Pedro 1, 23 diz assim: Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Veja só, está dizendo, Pedro escreveu, dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanece. Então, a outra função que a palavra de Deus tem é regenerar o homem, fazer com que o homem seja regenerado. A outra função é ser o leite para os crentes. Ainda, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 2, que diz assim: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite sem dolo da palavra, para que por ele cresçais para a salvação. Olha que coisa maravilhosa. A palavra tem a função de ser o leite para o homem nascido de novo. Que coisa poderosa. Seu leite espiritual dos crentes. Seu leite espiritual dos crentes. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus capítulo 5, verso 12. Vemos também algo a respeito disso. De que a palavra é o leite espiritual para os crentes. Muito bem. 5:12 da carta aos Hebreus diz assim: Pois com efeito, quando devieis ser mestres por causa do tempo, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine quais são os rudimentos elementares dos oráculos de Deus,
e vos tornastes necessitados de leite, não de alimento sólido. A vontade de Deus é que nós conheçamos o profundo, o alimento sólido. Chegamos no tutano, no miolo, sabe? No núcleo da revelação da palavra de Deus. Mas para isso é preciso crescimento, maturidade, crescer em vida com Deus. Enquanto for criança, vai continuar no leite. O certo é que a palavra de Deus é o leite espiritual para os crentes e também é o alimento sólido para os que crescem no Senhor. Então, a outra função da palavra de Deus, ser o pão da vida dos crentes. Ser o pão da vida dos crentes. Glória a Deus. A outra função da palavra de Deus é ser o pão da vida dos crentes. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo de número 4, diz assim o texto: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão material físico viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Todo pão que sai da boca de Deus. Já viu um passarinho alimentar o filhote? Como que faz? Pega a comida, vai para o ninho, o filhote abre a boca e o passarinho mãe joga dentro da boca, sai da boca da mãe para a boca do filhote o alimento. A mesma coisa acontece conosco em relação a Deus. Deus tira de dentro dele as revelações e coloca dentro de nós a sua palavra. Mas para isso, você precisa abrir a boca. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Ou seja, compartilha com o teu próximo aquilo que Deus te revelou e muito mais Deus te dará. Aprende a glorificar a Deus pela revelação que Ele te dá e muito mais revelações Ele vai continuar te dando. Para finalizar, a palavra de Deus também tem a função de tornar os crentes completos. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. 3 e 16 diz assim: toda a escritura é soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja completo, plenamente equipado para toda boa obra. Fazer com que os crentes sejam completos. Nada te completa mais que a palavra de Deus. Ela completa a sua vida. Ela te aperfeiçoa para toda boa obra. Deus te abençoe. Foi um prazer compartilhar com você esta palavra. Guarde no seu coração. Deus é contigo. Deus é conosco. Em nome de Jesus. Amém.